Um certo dia eu estava orando a Deus e me deu uma vontade imensa de orar pela nossa geração atual. Me bateu uma revolta, sabe? Em pensar e lembrar que o quanto o mundo está distorcendo tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem uma opinião ou um comentário a fazer nas redes sociais. Às vezes eu rolo o feed e leio o comentário de alguns posts e vejo, caramba, um tem uma opinião aqui, eu tenho uma opinião aqui, geralmente são opiniões boas ou ruins, mas todo mundo tem. E no meio dessa oração, Deus falou comigo, e enquanto as pessoas estão perdendo seus tempos, matando o seu tempo nas redes sociais, matando o seu tempo em coisas que não agregam a elas. As pessoas matam seu tempo vendo vida de outras pessoas que nem conhecem elas, enquanto a sua própria vida está bagunçada. O tempo em comunhão perdeu a sua essência porque agora está escasso a conversa olho no olho. Perdeu a importância. Vejo também hoje as pessoas vazias de conhecimento, onde a gente pode ser tudo o tempo inteiro. Podemos ter uma opinião hoje e amanhã ter uma opinião totalmente contrária. Hoje em dia eu vejo no Instagram médicos sem diplomas, nutricionistas, especialistas que na verdade são cópias de cópias. A profundidade virou raridade. Os jovens de hoje se trancam em seus próprios quartos, em seu mundo, nas redes sociais, e a comunhão com a família virou escassa. Os filhos colocam uma casca fingindo que estão bem, mas na verdade estão frágeis por dentro e cada vez mais vazios de conhecimento. Estamos completamente influenciáveis hoje em dia e nisso acabamos caindo em ciladas, como a própria comparação, achando que a vida do outro está melhor que a nossa, sendo que às vezes pode até estar pior que você. Ou o outro está apenas vivendo o tempo dele e você está no seu tempo. Mas mesmo assim somos consumidos pela comparação. Mas é nisso que muitas pessoas travam, estagnam, pois nós vemos milhares de opções e não conseguimos mais decidir o que realmente queremos. Não conhecemos a nós mesmos. Não sabemos mais no que focar. São tantas opções, são tantas informações que a gente não consegue mais escolher. E aí que entra a questão. O celular se torna o nosso ídolo e perdemos a capacidade de pensar por conta própria. Não somos mais cópias de Jesus. Somos cópias de pessoas que já são cópias e só chegaram primeiro que a gente. A todo momento estamos mudando de opinião. Lua, me devolve! Ela tá roubando a garrafinha dela pra morder aqui e tá me atrapalhando. A todo momento estamos mudando de opinião e nada mais é sólido e estudado e aprofundado. E é assim que o inimigo invade casas e igrejas. Nós cristãos pensamos que somos santos, mas o pecado da idolatria e da comparação bate à porta, pois estamos colocando o celular em primeiro lugar antes de consultar a Deus, antes de adorar a Deus e colocá-lo como prioridade na nossa vida. Jesus acaba perdendo o governo sobre nossas vidas, pois estamos entregando esse governo ao mundo. Estamos entregando esse governo às redes sociais e tudo aquilo que nos distrai hoje em dia. Levantamos altares que derrubam o governo de Cristo. Parece normal, mas o pecado chega de mansinho. A gente começa acordando e vendo só algumas mensagens no celular, depois daqui a meia hora já está de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quando vemos, o dia acabou e não demos a prioridade devida àquilo que realmente é importante. Em Josué 1:8 fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Nós somos aquilo que a gente se alimenta. Do que você tem se alimentado? Da palavra? Porque se a gente se alimenta da palavra, a gente vive realmente ela. Porque a nossa fé é alimentada pela palavra. Mas se estamos
nos alimentando da vida de outras pessoas, nos alimentando daquilo que a internet está oferecendo de ruim, como passar horas em rios, pornografia ou qualquer outro pecado. No momento que a gente passa a se alimentar de coisas que estão fora da palavra, a gente acaba recorrendo nos momentos difíceis, a gente acaba recorrendo para as coisas erradas. A gente acaba perdendo a fé, e sendo que Deus está aqui para ser a nossa base, ser o nosso consolador. Em Salmos 24:3 fala assim, em diante: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. A quem você está recorrendo quando você está em um dia ruim? Para esquecer dos problemas, você passa horas e horas rolando um feed para se sentir preenchido, mas no final acaba sentindo culpa? Você foge dos seus problemas se afogando em todo esse conteúdo? Falo isso para você se lembrar de recorrer a Deus no seu dia de angústia, pois Ele está aqui para isso. Tá, Isabel, eu reconheci que eu sim estou passando dos limites com o meu celular, estou passando dos limites com as redes sociais. O que eu faço agora? Eu tenho algumas dicas simples, mas que você só precisa praticar. Não adianta assistir vários vídeos falando que o celular é ruim, que as redes sociais não é boa, e etc, e não colocar em prática. Então, dicas simples para você colocar em prática. Antes de dormir, põe seu celular longe, para que quando você acordar não seja a primeira coisa que você olhe e já não sinta vontade automaticamente de pegar ele. Segunda coisa, planeje o seu dia, para que no momento de tédio você não venha recorrer ao celular e perder horas do seu tempo lá. Quando a gente planeja o nosso dia, a gente já sabe o que vamos fazer, damos prioridade àquilo, então é uma ótima dica para colocar em prática. Terceiro lugar, busque algum hobby ou aprender coisas novas, para que a gente possa substituir aquela dopamina que é liberada quando a gente está ali no celular. Quando você está ocupado, com a mente ocupada, você não vai sentir vontade de pegar um celular. Ou descobrindo algo novo. O principal de tudo é aprender a priorizar as coisas certas na sua vida. Esse livro, A Pirâmide da Sabedoria, ele me ensinou bastante sobre prioridades. Prioridades para viver uma vida com sabedoria. Primeira coisa que ele fala para a gente pôr como prioridade é a palavra de Deus. A Bíblia revela o caráter de Deus e aquilo que Ele quer de nós. Então, sabendo e conhecendo quem é Deus, você vai saber que passos dar na sua vida. Os passos certos que levam à agenda de Deus. Aquilo que Ele quer para você, os sonhos que Ele quer para você. Porque nada melhor que viver os sonhos daquele que sabe tudo, pois nossa visão é limitada. Deus já tem a visão de todas as coisas, então nada melhor. Segunda coisa, a igreja. Pessoas moldam pessoas e o ser humano se desenvolve tendo interação com outros. Então é muito importante estar em comunidade também. Você vai aprender coisas novas, você vai aprender a ter empatia, vai aprender muito mais. Terceiro lugar, a natureza. A Escritura nos diz que a sabedoria é encontrada na criação de Deus. E a natureza é a criação de Deus. Fora os estudos que comprovam o quão benéfico é estar perto da natureza. Quarto lugar, os livros. Os livros não vão ter aquele milhares de informações aleatórias quando você está lendo. Não, ele fala de um assunto só, dependendo do livro que você está lendo. Os livros nos forçam a pensar e a entrar no mundo do autor. Nos ensinam a ter empatia e ver com o olhar do outro. Ele te dá um repertório profundo e não informações rasas. Te traz verdades e você sabe a fonte daquilo que você está consumindo. Por último, o celular ou telas, que também têm seus benefícios. Hoje em dia trouxe muitas facilidades e oportunidades para muitas pessoas. Não podemos
demonizar também as telas, mas devemos ter simplesmente o controle de nós mesmos, né? Utilizando elas. Elas devem ser uma ferramenta para nós e não aquilo que domina a nossa vida. Eu trouxe toda essa questão para que a gente pudesse analisar e olhar dentro de nós quais estão sendo a nossa prioridade, do que a gente está se alimentando, se a gente simplesmente está vivendo por viver, está sobrevivendo ou vivendo e sendo grato pela vida, por aquilo que Deus nos deu de presente. Não podemos deixar de sonhar, porque é o sonho que nos alimenta a viver uma vida melhor, é o sonho que alimenta a nossa alma. Deixe Deus ser aquele que te governa. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Eu falo isso por experiência própria. Por muito tempo eu estava sendo dominada pelo vício em redes sociais, pelo vício em telas, e eu acabei percebendo isso porque eu vou ter um filho daqui a pouco, daqui a um mês, ele vai nascer. E eu quero poder ser exemplo para ele. Eu quero mostrar que o mundo aqui fora é bom e não viver apenas o mundo virtual. Quero que antes que ele conheça o mundo virtual, quero que ele conheça o mundo real e seja grato por aquilo que Deus nos deu de presente. E o exemplo arrasta. Não vai adiantar eu falar para ele, filho, vem conversar com a mamãe, vem fazer isso ou aquilo, sendo que eu não estou dando exemplo. Então, é isso.